Olá, eu sou Matheus Marques, engenheiro químico formado pela UFRJ, atualmente mestrando na COP, UFRJ, e hoje nós vamos falar sobre fótons e o efeito fotoelétrico. E o primeiro ponto de todos vamos entender sobre a quantificação da energia, ok? Então, aqui a gente vai falar sobre quantificação da energia. Quantificação da energia. E no modelo de Bohr, que a gente viu na primeira aula, a gente via que o elétron, ao absorver energia, esse elétron poderia pular de um nível da eletrosfera para um outro nível. Ok, até aí, nada de novidade, certo? Mas, se o espaço que a gente tem entre o nível e o outro não é permitido, como que ele pode passar de um nível para o outro? Ou seja, está aqui, certo? Dois níveis. O elétron no estado não excitado está aqui. Eu coloquei energia aqui. E esse elétron saltou para cá. Ok? E você pode pensar comigo, tá, mas o que se sabe é que o elétron ele não pode ficar nessa meiuca aqui. Ou seja, ele não passa por essa meiuca. Ele simplesmente está no nível 1, que eu vou chamar aqui de nível 1, e vai para o nível 2, sem passar por essa meiuca. Meu Deus, e agora, Matheus? O que eu faço? Então, será que ele tem teletransporte? O que acontece aí? Como que a gente vai explicar isso? Bem, a gente já comentou que alguns desses postulados de Bohr ainda são muito aceitos, enquanto outros já foram comprovados certamente que estavam errados. A quantificação da energia proposta por Bohr, ela ainda está dentro dos postulados que estão aceitos até hoje. Então é aceito até hoje. Na quântica, que é uma parte mais avançada da química, vocês vão ver que existe como o elétron passar de um ponto por outro sem ter essa continuidade de trajetória. Mas vamos aos pouquinhos aqui tentando mastigar essa ideia. Então, é como se o elétron ele só pudesse ficar em determinados níveis de energia. Ou ele está no nível 1, ou ele está no nível 2. E a gente está acostumado sempre a pensar em uma coisa como se fosse gradativa. Então, por exemplo, a gente está acostumado a pensar que o elétron ele estaria no nível 1, e conforme ele fosse absorvendo energia, ele ia subindo, até chegar no nível 2, certo? Mas, para o elétron, a gente tem que pensar como se fossem escadas. Vamos pensar num degrauzinho aqui, ó. Algo assim. Onde o degrau ele é o nível que o elétron está. Tá? Então, é como se o elétron está aqui, depois ele vem para cá, vem para cá, vem para cá, vem para cá. E ele pode fazer o caminho reverso também. Ele pode descer, tá? Ele pode descer. E o que acontece é que a gente começa a pensar que o elétron ele trabalha como se fosse no degrauzinho. Ele ou está no degrau 1 ou no degrau 2. Ele não tem como se fosse uma rampa, uma subida gradativa. E em termos de energia, é mais fácil a gente entender isso, certo? Do que a gente entender como se fosse uma trajetória. Então, tipo, tudo bem, a gente pode subir esses degraus de energia, mas desaparecer num nível e aparecer no outro, não pode? Então, a nossa tendência natural é em aceitar uma explicação, que é a da energia, e não aceitar a outra. Simplesmente porque a nossa mente está acostumada a pensar em coisas contínuas e não discretas, ok? Tanto que a gente, na vida assim, natural da gente, né, a gente observa muitas coisas que são contínuas. E não, por exemplo, ou eu estou aqui, ou eu estou, sei lá, num shopping. Não. Durante o caminho eu passo por um trajeto, tem essa continuidade de trajeto até chegar ao ponto desejado. Mas, nos tempos de Bohr, pensar em energia discreta era uma coisa tipo quase que impossível, tanto quanto a gente pensar que o elétron ele se teletransporta de um nível para o outro. Novamente, lá na quântica a gente vai ver que o elétron não se teletransporta. O elétron é apenas uma função de onda, ok? E as coisas depois começaram a mudar
com as observações das radiações dos corpos negros. E a gente vai entender um pouquinho sobre isso. Então agora a gente vai ver sobre corpo negro, tá? Corpo negro e a radiação do corpo negro. Quando o corpo negro ele é aquecido, muito aquecido, ele começa a brilhar. Você já deve ter percebido isso em alguns casos. Quando a gente, por exemplo, a gente não, né? Eu nunca fiz, mas a gente já viu. E a gente já viu muito esse fenômeno. Por exemplo, quando você observa uma pessoa que está lá usando maçarico para cortar ou aquecer algum determinado metal. Você vê que esse material ele começa a brilhar e emitir radiação na forma de luz visível. E esse fenômeno de quando a gente começa a aquecer um determinado material, você coloca aqui muita energia nele. Eu vou colocar um Q pontinho, beleza? E ele começa a brilhar. Começa a brilhar. Isso aqui é a nossa radiação, tá? Esse fenômeno ele é conhecido como fenômeno de incandescência, tá? Incandescência. Ok? E a definição de corpo negro é essa mesma que a gente acabou de ver aqui. É um objeto que emite radiação ao ser aquecido. E o nome negro é porque ele absorve todos os comprimentos de onda que a gente incide sobre ele, sem preferências, beleza? Então ele vai absorver todo o comprimento de onda que está sendo incidido sobre ele. Isso é de extrema importância. Então, um corpo negro, ele emite radiação ao ser aquecido e absorve todos os comprimentos de onda que incidem sobre ele, ok? Quando ele é aquecido, primeiro ele tem um brilho que a gente já viu isso, né, na prática. Por exemplo, não faça isso em casa e nem com a faca da sua mãe. Mas se você pegar um metal e botar ele no fogo, você vai perceber que ele começa a ficar com um brilho meio avermelhado conforme ele vai recebendo energia. E conforme essa temperatura vai aumentando, o brilho passa a ficar cada vez mais alaranjado, amarelado, até que ele chega num brilho que é branco. Então, quando as radiações foram medidas, descobriu-se que quando a cor muda, não é que o corpo negro estivesse deixando de emitir a cor vermelha e passando a emitir a cor amarela ou laranja, ou seja lá qual for outra cor. Quando o objeto ele é aquecido, ele passava a emitir mais em todos os comprimentos de onda. Ele estava emitindo, na verdade, nesse material, mais no vermelho, ainda mais no amarelo, depois vai ficando mais alaranjado e assim por diante. Ou seja, conforme a temperatura aumenta, a intensidade da luz emitida também aumenta. Ok? Mas, aqui então vamos escrever isso aqui, né? Vamos escrever isso aqui, que isso aqui é importante. Conforme a temperatura aumenta, a intensidade da luz emitida também aumenta. Ok? Então, tá tudo aqui. Mas, vamos lá. Como que a gente então vai quantificar essa emissão? Então, a primeira pergunta é: como quantificar essa emissão? E aí que entra um cientista muito importante chamado Stefan Boltzmann. E esse cara, ele propôs que a intensidade da luz emitida ela era proporcional à temperatura na quarta potência. Ok? Então, o que ele verificou com a gente? Que tá aqui, Stefan Boltzmann
que ele propôs? Que a intensidade total, ela era 5 vezes 5,67, 10 a menos 8, T a quarta. Esse cara aqui é o que a gente chama de constante de Stefan Boltzmann. Tá? E ela tem a unidade, o watt por metro menos a 2, Kelvin a menos 4. Ok? Opa, para cá. Ela também tem essa letrinha aqui, tá? Conhecida como a letrinha sigma. A gente viu muito ela se você der uma olhadinha lá no nosso curso de transferência de calor, esse cara aqui é muito usado também na parte de transferência de calor por radiação. Além disso, né, além dele ter proposto essa equação, ele propôs que conforme a temperatura subia, o máximo de emissão se deslocava para o comprimento de onda cada vez menores, ou seja, mais energéticos. Então, conforme a temperatura aumenta, a quantidade máxima de emissão se desloca para comprimentos de onda cada vez menores, ou seja, maior energia, tá? Sempre lembrando disso que quanto menor o nosso comprimento de onda, mais energético vai ser aquela onda que está sendo passada ali. E aí veio um outro cara agora. Agora veio o Wien. Wien observou que o produto que tinha o produto matemático, tá? Entre comprimento de onda e a máxima quantidade de absorção e a temperatura do corpo era sempre uma constante. Então, o que ele observou? Então aqui chegou o que a gente chama de lei de Wien. Ele observou que a temperatura vezes o comprimento de onda, ela era um valor constante, que tinha um valor de 2,9 Kelvin milímetros. Ok? E o que ele foi observado, né? Foi observado um gráfico da seguinte forma. Vou desenhar aqui para vocês. E aí está o gráfico, então, galera, que eu desenhei aqui para vocês, tá? É um gráfico que mostra para a gente que a intensidade de luz ela teria ali um pico e depois ela tem um decréscimo conforme eu aumento o comprimento de onda, certo? E a gente percebe que quanto menor o comprimento de onda, mais energético eu estou, certo? Mais energético é aquela radiação ali e maior também é a intensidade de luz emitida. Mas, observando esse gráfico, a gente pode pensar em duas coisas que, pensando assim, se tudo da física clássica que acreditava-se naquela época fosse verdade, quais são os questionamentos que poderiam ser levantados a partir desse gráfico? Primeiro, é que não existiria escuridão, certo? Por que não existiria? Porque qualquer corpo que estivesse fora do zero absoluto, ou seja, fora de menos 273,15 graus Celsius, deveria brilhar. E com isso, não existiria então escuridão. E a gente sabe, portanto, que isso não é verdade. Outra coisa, corpos muito pequenos deveriam emitir em comprimentos de onda tão pequenos que estariam ali nos raios gama, raios X, raios cósmicos, que são comprimentos de onda muito energéticos que iriam destruir tudo que estivesse ao redor desses caras. E no gráfico de intensidade de luz emitida, aquela queda de intensidade no ultravioleta não deveria então acontecer, certo?
E o que se observou? Que essa diferença, né, essa contradição entre o previsto pela física clássica e o que foi observado experimentalmente, né, na região do ultravioleta, ficou conhecido. Então, essa região aqui, né, que é a região problemática, ficou conhecida então como catástrofe do ultravioleta. E os cientistas daquela época, né, estavam se sentindo como a gente numa aula experimental. A teoria diz uma coisa e quando eu vou lá no laboratório e faço, tá dando outra coisa contrária. E aí, vamos lá, o que a gente pode fazer? Certo? E aí, só dá para fazer uma coisa. A gente precisa, então, mudar a teoria. E aí entrou, então, a teoria de Planck. E o que a teoria de Planck propôs? A teoria de Planck propôs para a gente que a energia ela só era transportada e passada de um corpo para um outro através de pacotinhos de pequenas quantidades de energia. E com isso, alguns postulados, algumas hipóteses foram assim surgindo. Por exemplo, duas delas são: corpos com baixas temperaturas não brilhavam. E por quê? Como a energia não é contínua, não basta ter apenas energia térmica para brilhar. O brilho só iria acontecer depois de um determinado patamar de energia, beleza? Outra coisa, as emissões no ultravioleta, que eram ali naquela faixa ainda mais energética que a gente viu no gráfico anterior, não começam no zero absoluto, no zero Kelvin. E elas vão aumentando gradativamente. Elas só começam num patamar elas só começam num patamar de temperatura altíssimo e aí sim acréscimos de temperatura iriam gerar acréscimos na intensidade de radiação emitida, ok? Então, a teoria de Planck diz para gente que a transferência de energia era através de, na nossa linguagem, né, pacotinhos energéticos. E outra coisa que ele também propôs é que o brilho dos materiais, né, o brilho dos objetos, só acontece depois de um determinado patamar de energia. Eu tenho que ficar olhando toda hora para cá para ver se a escrita não está ficando atrás da minha figurinha aqui. E outra, as emissões UV, as emissões UV não começam no zero absoluto, no zero Kelvin, e vão aumentando gradativamente. Ok? Então, são essas coisas que Planck trouxe para a gente. E lembra que a gente falou lá na aula 1 que a gente dividiria a matéria até chegar no átomo? Planck fez algo assim, análogo, certo? Ele dividiu a energia até chegar na menor quantidade possível, que seria o quanto. Então, o quanto é a menor quantidade de energia que é absorvida ou emitida como radiação eletromagnética. Ok?
E aí vem a pergunta, beleza, eu não confiei na teoria anterior, mas por que então eu tenho que confiar na teoria de Planck? Né? Já que aquela outra teoria que a gente viu tinha algumas coisas que contradiziam com a física clássica, e por que então eu tenho que concordar com o que Planck está falando? Bem, a teoria do Planck funciona e explica várias coisas e prevê tantas outras coisas também. Por exemplo, além disso, né, a gente vai ver mais para frente que as ideias dele depois foram exploradas por uma pessoa muito inteligente chamada Albert Einstein. E Einstein também provou a teoria de Planck estudando o efeito fotoelétrico. E inclusive ele ganhou o Nobel em cima disso. Então, o que a gente vai ver agora vai ser o quê? O próprio efeito fotoelétrico. Então vamos aqui, efeito fotoelétrico. Ok? Efeito fotoelétrico. Bem, o efeito fotoelétrico é quando um metal emite elétrons quando ele é atingido por uma radiação de uma determinada frequência. Então, é basicamente o seguinte. Vamos supor que a gente tem aqui a nossa placa, tá? De um material qualquer. E eu lanço radiação para cá. Então, aqui eu vou ter radiação, tá? E o que vai acontecer? Esse cara expulsa alguns elétrons, ok? A gente vai colocar uma letrinha de E negativo. E esse cara aqui é uma placa metálica, show? E esses experimentos mostravam que ainda que a luz incidida, que se a luz incidida, né, sobre esse metal fosse muito intensa, a emissão de elétrons só ocorria após atingir uma determinada frequência mínima. Então, Einstein se apropriou, né? Ele pegou essas ideias de Planck, que ele já tinha feito anteriormente, e ele propôs que a radiação eletromagnética é feita de partículas. Sim, a luz é feita, então, a partir disso, de pequeníssimas partículas, pequenininhas que nós chamamos de fótons. Então, a luz é composta por partículas conhecidas como fótons. Ok? E cada fóton pode ser emitido, cada fóton pode ser entendido como sempre que a gente estava falando sobre lá, quando a gente falou de Planck, que ele entendeu que era tudo dado em pequenos pacotinhos de energia. Então, é como se o fóton agora ele fosse esse pacote mínimo de energia que é transportado de um corpo para o outro. Beleza? Então a gente vai partir sempre desse princípio. O fóton é o nosso pacotinho de energia que vai ser transportado. Ok? E a energia que o único fóton carrega, ela é dada por uma equação super simples que depende da frequência desse fóton. Então, a energia que o fóton carrega, ela é dada por H, esse nizinho, né? Onde esse H é o que a gente chama de a constante de Planck. Ok? E ela vale 6,626 vezes 10 a menos 34 joule por segundo. E esse E que está aqui é a energia do fóton. Energia do fóton para uma dada frequência, tá? Para uma dada frequência. Então, assim, o que a gente consegue analisar a partir disso aqui? Que a energia do fóton ela é proporcional à frequência, certo? Então, caso a frequência do fóton ela seja muito baixa, ele não tem energia suficiente para arrancar os elétrons da superfície metálica que a gente está ali tacando a radiação. Ainda que muitos fótons estejam sendo incididos ali, ou seja, uma alta intensidade luminosa esteja acontecendo, tá? Com a frequência adequada, mesmo a menor intensidade de luz é capaz de conseguir tirar um elétron do metal, certo? E na frequência adequada, quanto maior a intensidade luminosa, maior vai ser o número de elétrons ejetados. Então, por exemplo, se eu estou ali,
se eu estou colocando ali uma placa metálica, novamente, e eu estou dizendo para você o seguinte, não tem energia suficiente para eu arrancar esse elétron, mesmo eu colocando uma alta intensidade luminosa. Eu não vou conseguir arrancar elétron nenhum. Agora, se eu uso uma frequência adequada, mesmo com uma intensidade de luz pequena, eu vou arrancar uma quantidade de elétrons. Agora, se eu tenho uma frequência adequada e uma alta taxa, uma alta intensidade luminosa, cara, tu vai arrancar muito elétron daquela placa metálica, beleza? Então, com essa teoria do fóton, o efeito fotoelétrico funciona mais ou menos assim. Vamos escrever aqui agora como que ele funciona, o efeito fotoelétrico. A luz é absorvida. Lembrando que na luz a gente tem o quê? Os fótons, que são os nossos pacotinhos de energia, tá? A luz é absorvida pelos elétrons. Não vou escrever elétron, vou botar assim. No metal. E faz com que haja um aumento na energia dos elétrons, ok? O elétron está ligado ao metal por uma energia específica. Então é como se tivesse uma energia ali certinha que deixa esse elétron conectado no metal. Por uma quantidade de energia específica. Tá? E essa energia é chamada de função trabalho do metal, e ela é simbolizada por essa letra aqui, tá? Um Φzinho maiúsculo. Quando a energia é absorvida pelo elétron ultrapassa a energia específica, ou seja, ultrapassa essa função de trabalho, ele é ejetado, tá? Então, quando a energia absorvida é maior que Φ, o elétron é ejetado, ok? Se sobrar, agora vem outra coisa, se sobrar alguma energia depois que a função trabalho for superada, esse excesso é convertido em energia cinética, tá? Então, caso haja alguma energia depois que Φ for superado, o excesso de energia é convertido em energia cinética, tá? Então, o que a gente sabe, né? Que a energia cinética ela é dada por EK sobre 2 mv ao quadrado, ok? Então, o que a gente tem aqui? Que, pelo efeito fotoelétrico, a energia cinética é aquela que foi dada ao elétron menos o que foi gasto para soltar esse elétron, certo? Então, a energia cinética é aquela que foi dada ao elétron. Qual a energia que é dada ao elétron? Hν, certo? Menos a que foi gasta para soltar o elétron. Qual a energia mínima necessária para soltar o elétron? É a nossa função trabalho. Então, essa equação aqui
relaciona tudo que a gente precisa saber nessa parte, né? A energia cinética que o elétron vai ter a partir do momento que ele sobra alguma determinada quantidade de energia, e que quando a nossa energia dada ela é maior do que a energia que liga esse elétron ao metal, a gente vai ter a ejeção. A ejeção, exatamente, a ejeção desse elétron para fora da nossa placa, ok? Então aqui a gente termina a nossa aula de efeito fotoelétrico e do próprio fóton, ok?